Anexo de riscos fiscais da LDO. Importância e estrutura. O anexo de riscos fiscais, parte integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é uma ferramenta crucial na gestão fiscal dos entes federativos. Sua principal função é avaliar e identificar os passivos contingentes e outros riscos que podem impactar as contas públicas durante a elaboração do orçamento. Essa avaliação é essencial, pois antecipa situações que podem comprometer o equilíbrio fiscal, permitindo que os gestores públicos adotem medidas preventivas e corretivas adequadas. Para entender a relevância desse anexo, é fundamental compreender o que são passivos contingentes. Passivos contingentes referem-se a despesas que são incertas e podem ou não ocorrer, dependendo de eventos futuros. Por exemplo, ações judiciais em andamento podem ser consideradas passivos contingentes, pois o resultado delas pode gerar despesas que o ente federativo não tinha planejado inicialmente. Se um ente tem várias ações judiciais, pode haver um impacto significativo em seu orçamento, dependendo do desfecho de cada uma delas. Um exemplo prático de passivo contingente pode ser encontrado na questão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Enquanto havia um processo judicial relacionado à correção das contas do FGTS, o valor a ser pago era incerto e, portanto, configurava-se como um passivo contingente. No entanto, uma vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal determinou a correção, essa obrigação se tornou um passivo real, afetando diretamente as contas públicas. A inclusão do anexo de riscos fiscais na LDO não é meramente formal. Ele tem um impacto direto na saúde financeira do ente federativo. Ao avaliar os riscos e passivos contingentes, os gestores públicos podem elaborar estratégias para mitigar impactos financeiros adversos. Por exemplo, ao reconhecer a possibilidade de um passivo contingente significativo, um ente pode optar por reservar uma parte de sua receita em uma reserva de contingência. Essa reserva serve como um colchão financeiro que pode ser utilizado para cobrir despesas inesperadas, evitando assim desequilíbrios fiscais. Além disso, a transparência proporcionada pelo anexo de riscos fiscais é vital para o controle social. A sociedade, ao ter acesso a essas informações, pode acompanhar as finanças públicas de forma mais efetiva e exigir responsabilidade dos gestores. Isso se alinha aos princípios da boa governança, que incluem a transparência e a prestação de contas, fundamentais para a construção de uma administração pública eficiente e responsável. A avaliação dos riscos fiscais, conforme exigido pela LDO, deve ser realizada de forma sistemática e contínua. Os gestores públicos precisam ter uma compreensão clara dos fatores que podem afetar a arrecadação e as despesas do ente. A análise deve considerar variáveis econômicas, políticas e sociais que podem influenciar a capacidade do ente de honrar seus compromissos financeiros. Por exemplo, uma crise econômica pode resultar em uma queda nas receitas, exigindo uma revisão das previsões orçamentárias e a adoção de medidas de contenção de despesas. Um aspecto importante a ser considerado no anexo de riscos fiscais é a relação entre o passivo contingente e a reserva de contingência. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que um percentual da receita corrente líquida deve ser destinado a essa reserva. Portanto, a avaliação precisa dos passivos contingentes permite que o ente defina um percentual adequado a ser reservado, garantindo que haja recursos disponíveis caso as contingências se concretizem. Outro ponto relevante é que o anexo de riscos fiscais não se limita apenas a despesas relacionadas a ações judiciais. Ele também deve considerar riscos decorrentes de operações de crédito, garantias concedidas e eventuais renúncias de receita que podem afetar o resultado fiscal. Essa abordagem abrangente permite uma avaliação mais completa da situação financeira do ente, possibilitando uma gestão mais eficiente e estratégica. A análise dos passivos contingentes deve ser feita em conjunto com a análise do desempenho fiscal dos exercícios anteriores. Isso permite que os gestores identifiquem padrões e tendências que possam indicar a probabilidade de concretização de riscos futuros. Por exemplo, se um ente federativo tem historicamente enfrentado um aumento no número de ações judiciais, isso pode sinalizar a necessidade de um planejamento mais rigoroso para lidar com essas situações. O papel do anexo de riscos fiscais vai além da simples identificação de passivos. Ele serve como um instrumento para a tomada de decisões informadas, permitindo que os gestores públicos avaliem as melhores práticas para a gestão fiscal. Ao antecipar riscos e suas possíveis consequências,
É possível desenvolver um plano de ação que contemple alternativas para a mitigação desses riscos. Além disso, o acompanhamento e a atualização constantes do anexo de riscos fiscais são essenciais. À medida que novas informações surgem ou que o contexto econômico e social do país muda, é necessário que os gestores revisem suas avaliações de riscos e ajustem as estratégias adotadas. Isso garante que o ente esteja sempre preparado para enfrentar eventuais contingências, mantendo a saúde financeira e o equilíbrio fiscal. Por fim, a implementação efetiva do anexo de riscos fiscais é um reflexo do compromisso dos gestores públicos com a responsabilidade fiscal. Ao reconhecer e lidar com os riscos de forma proativa, os entes federativos não apenas cumprem com as exigências legais, mas também contribuem para a construção de um ambiente econômico mais estável e sustentável, beneficiando toda a sociedade. A transparência e a boa governança promovidas por essa prática são fundamentais para fortalecer a confiança da população nas instituições públicas e na capacidade do Estado de administrar seus recursos de forma eficaz e responsável. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!